Nossa conversa agora na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, é com o vereador reeleito de João Pessoa, Pedro Alberto Coutinho, do PHS. Pedro, obrigado pela presença aqui na Mais TV, é uma satisfação recebê-lo. 7 mandatos já acumulados na Câmara de João Pessoa. Qual é a receita para tantas reconduções aqui no Poder Legislativo Municipal? Seja bem-vindo. Obrigado, Heron. É um prazer falar a este portal que tem uma característica que eu acho fundamental, que é a imparcialidade. E, ao mesmo tempo, parabenizar pelo sucesso desse jornalista, que, com a fé que tem em Deus, está sendo um dos jornalistas mais conceituados, de uma credibilidade absoluta, que é você, Heron. Obrigado, Pedro. E quanto à sua pergunta, amigo, desde 1982, que fui eleito vereador pela primeira vez em João Pessoa, estaremos hoje recebendo a diplomação do meu 7º mandato, sou o vereador mais antigo da Câmara e acredito isso à minha história, às posições tomadas na Câmara, ao trabalho desenvolvido, principalmente nos bairros onde eu atuo politicamente, que é o Roger, Tambiá, Padre Zé, Mandacaru, ali no centro da cidade, e também a ajuda da família, claro, e dos amigos que sempre confiaram nas minhas propostas e nos meus projetos que sempre apresentei na Câmara de João Pessoa. Pedro, a política da Paraíba é muito caracterizada pelos extremos, pelo radicalismo, pelas posições mais extremadas. Você, ao longo da sua trajetória política, vem conseguindo se manter com uma postura reconhecidamente moderada, equilibrada. Como conseguir ter essa postura num cenário político que se exige muito que o político, ou seja, totalmente ao norte, ou totalmente ao sul, ou totalmente ao mar, ou totalmente à terra? Eu aprendi uma coisa na política, meu caro Heron, que todo radicalismo é burrice. Quer seja de um lado, quer seja do outro. Sempre procurei ter a coisa com moderação, sempre buscando o entendimento. Eu acho que democracia é a coexistência dos contrários. Eu entendo que você, principalmente no parlamento, onde você tem muitas ideias, os projetos, no caso da Câmara, dos vereadores, os partidos políticos, oposição, situação, mas nós temos que buscar sempre o melhor para a cidade, quer seja nos projetos apresentados pela oposição, quer seja nos projetos da situação. Eu já vivi os dois lados, eu já fui oposição e já fui governo, e hoje sou governo. Então, mais difícil é a oposição, né? Muito mais difícil é ser oposição, claro. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que primeiro respeitar o colega. Saber que ali está um colega que tem um projeto, que tem um ideal. E que você pode discordar dele, claro. Mas você tem que chegar para ele e mostrar por que você discorda e colocar isso também no papel. Tivemos muitas discussões acaloradas na Câmara e que sempre terminávamos em proporcionar à cidade situações muito boas para a cidade. Por exemplo, eu fui constituinte em 88, quando foi promulgada a Constituição Federal, nós tínhamos que fazer tanto a Constituição Estadual, os deputados estaduais, e nós tínhamos que fazer a nossa Constituição Municipal, que até hoje eu não entendo porque a nossa Constituição Municipal não tem o nome Constituição Municipal. Ela é orgânica. É lei orgânica do município. É diferente, né? É uma coisa interessante. Mas é a nossa Constituição Municipal. Então eu fui constituinte municipal e pudemos trazer para a cidade de João Pessoa, trazendo, claro, alguns artigos da Constituição Federal que eram obrigados para os municípios também colocarem na sua Constituição, mas João Pessoa tem certas características que nós aprovamos lá em 88, né, diferente das demais. Citando só um exemplo para você, nós sabemos que é proibido construir espigões na orla de João Pessoa. Está na Constituição Municipal. Isso. Né? João Pessoa, graças a Deus, não se faz construções de espigões na orla de João Pessoa. É um diferencial da cidade. O único prédio que nós temos com mais de 4 andares, porque é 3 andares com o térreo, é aquele edifício João Marcos de Almeida, que tinha sido
construído antes de 88. Pedro, você citou aí um momento importante da sua vivência na Câmara de João Pessoa, a elaboração da Constituição Municipal, Lei Orgânica Municipal. Mas nesses 30 anos, que outros fatos, que outras polêmicas, que outros grandes momentos da atuação da Câmara de João Pessoa você recorda assim como palpitantes? Recordo-me, por exemplo, em 85, quando houve aquela demissão em massa, quando o prefeito, à época era Carneiro Arnaud, e que nós, depois de muitas e muitas reuniões, chegamos a um denominador comum, deixamos de lado o que é ser oposição, o que é ser governo, e buscamos, ao lado do Executivo, encontrar soluções para aquelas milhares de demissões que ocorriam em 85. E olha que naquela época, em 85, podia-se fazer nomeações sem concurso público, porque eram atos antes da Constituição de 88. Recordo-me de grandes debates com grandes vereadores, como o vereador Derli Pereira, o vereador Francisco Barreto, o vereador Delasmar Mendonça, o vereador Potengi Lucena, de saudosíssima memória, sabe? Vereador Renaud Macaúbas, vereador Genivaldo Fausto, vereador Cabral Batista, um decano da Câmara, vereadora Madalena Alves, vereador Antônio Augusto Arrochelas, vereadora Sônia Germano, nomes ímpares que durante todo esse tempo nós tivemos muitas discussões na Câmara, mas sempre eram buscando o respeito entre as posições dos colegas. Eu uso sempre uma frase de um filósofo francês que você conhece, Voltaire, que ele dizia o seguinte: não concordo com nenhuma palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Nesse tempo todo, Pedro, algumas recordações específicas, algumas saudades específicas? Mudou muito o estilo de fazer política de 80 para cá? O estilo da atuação do vereador mudou muito? Como é que você foi se adaptando, readaptando? Mudou muito. Naquela época, nós sabemos que não existia essa grande máquina, essa grande ferramenta que é a internet. Isso aí foi um diferencial muito grande. Então, nós naquela época, tínhamos muitos debates, muitas discussões na Câmara, mas de forma que eu até via a população mais presente na Câmara, porque era a maneira de você poder acompanhar os trabalhos da Câmara, você estando presente na Câmara. Havia uma participação mais ativa. Havia uma participação mais ativa da população. Claro que hoje há, mas só que com a ferramenta, a internet, as redes sociais, isso passou a ser hoje uma ferramenta onde as pessoas, claro, estão vendo a atuação parlamentar do seu representante, mas através das redes sociais, através da TV Câmara, que naquela época não tinha. Então eu sinto às vezes muita falta da participação popular diária. Contato, né? Desse contato diário. Claro que quando há um evento, quando há uma audiência pública onde estamos discutindo certo assunto, que isso pode trazer uma parte dos interessados, a Câmara tem sua participação popular muito grande. Mas hoje eu sinto muito esse calor, que antigamente era muito intenso, era diário, era permanente, né? E só para você ter uma ideia, Heron, a Câmara, se eu não estou enganado, a Câmara está fazendo 67 anos. Eu estou nela há 34. A metade. Ou seja, praticamente a metade do tempo eu estou dentro da Câmara. Mas hoje, com essas ferramentas todas, né, nós temos condições de interagir mais com a população. Antes também não. Então era outro diferencial, neste caso negativo, porque nós tínhamos que estar mesmo visitando as casas das pessoas, visitando o povo. Era muito difícil. Você se utiliza das redes? Hoje utilizo. Hoje o político que não utilizava ajuda? As redes sociais, muito. A interação com o eleitor através das redes sociais hoje é o grande diferencial do tempo da década de 80 para os dias de hoje. Nesses 30 anos, mais frustrações ou mais alegrias? Muito mais alegrias, mas muito mais alegrias. Heron, eu acho que o meu mandato de vereador, quando ele é utilizado principalmente para poder dar um sorriso a alguém, para poder dar uma felicidade a alguém, a uma família, a um bairro, é muito gratificante para o político.
é muito gratificante para o político. E isso eu tenho certeza absoluta de que um dos exemplos que eu posso citar para você, que era uma coisa secular, no bairro do Roger, que era aquele lixão. Ali eu vi famílias viverem do lixo, do que não serve para mim e do que não serve para você e servia para eles. Centenas de famílias. E numa luta muito grande, nós conseguimos acabar com esse lixão. Hoje é praticamente uma floresta que daqui a pouco nós vamos transformar em um parque. Hoje não existe mais. Tem esse projeto? Sim, vamos. Existe já o projeto, porque nós estamos ainda esperando que tem que ter um tempo para que todo aquele solo ele seja recuperado. Né? Já está praticamente recuperado. Então aqui dali para mim é uma grande realização. Quando passa por lá, um filme passa na cabeça? Sim. Recordo-me de todos os instantes que ali, por ter nascido ali, então eu fui criado ali dentro. A gente sempre eu dizia lá no Roger, meu caro Heron, que o Roger tinha 3 grandes cartões postais. O lixão, os esgotos de João Pessoa e o presídio do Roger. Nós conseguimos acabar com o lixão. Os esgotos hoje, graças a Deus, eles estão tratados. Não são mais aqueles esgotos assim a céu aberto. E ficou o presídio. Mas a mudança é tão grande que hoje a população do Roger não quer que o presídio saia do Roger. Já está incorporado a Mas também geografia. Por um outro, sim, detalhe, porque está trazendo segurança. É uma contradição, mas é verdade. Porque o último homicídio que aconteceu no Roger já faz um bom tempo. Por causa da segurança que o presídio dá a você. Presença do Estado, presença do Estado no ali, bairro, né? Entendeu? Antes a população queria muito que aquele presídio saísse. Pedro, na política a concorrência é muito forte e chega a ser às vezes ferina. Na Câmara, se tem colegas ou dá para se ter também amigos? Dá para se ter colegas e para se ter amigos. Eu tive o prazer e tenho o prazer de ter vários amigos na Câmara e tive o prazer também de ter vários colegas na Câmara. Agora, para minha felicidade, nunca, absolutamente nunca, eu tive uma discussão mais áspera com qualquer colega vereador. Nem acumulou nenhum desafeto pessoal? Nenhum, em absoluto, nunca tive nenhum desafeto pessoal. E olha que lá no Roger, a gente sempre tinha uma disputa muito grande. Eu e o ex-vereador Tavinho Santos. E mesmo assim, de espaços. Eu sempre dizia para ele, nós somos adversários, nunca inimigos. E graças a Deus, durante todos esses anos, eu não tive nenhum desafeto, porque eu sempre respeitei a opinião, sempre procurei buscar o diálogo, buscar o entendimento, porque parlamento, é uma casa onde uma das principais características dele é você ter a paciência. Tudo se discute através do diálogo e através do respeito, e se você tiver paciência, nós chegaremos a uma solução para determinado projeto, para determinado, digamos assim, ação que a Câmara tenha que fazer. Falando em diálogo e paciência, a sua bancada governista vai ter que exercitar todo o estoque de diálogo e de paciência para a eleição da presidência da Câmara que se aproxima. A bancada está dividida entre 2 candidaturas. De um lado, a candidatura do atual presidente Duval Ferreira, do outro, do vereador Marcos Vinícius, do PSDB. Que fórmula, que estratégia é possível fazer para que desse confronto a bancada governista não sofra fissuras e não saia rachada? Através do diálogo. Não há outro caminho. Nós temos ainda até o dia 23, 7 dias para discutirmos e chegarmos a uma solução. 2 colegas brilhantes, tanto o vereador Marcos Vinícius como o vereador Duval Ferreira. 2 amigos que construí durante esse tempo. Eu entrei na Câmara em 82, Heron, e naquela época o mandato era de 6 anos. Em 88,
nós éramos 19 vereadores. 18 vereadores perderam a eleição. Somente eu fui reeleito. Foi quando o vereador Durval Ferreira assumiu. Em 92, eu fui candidato a vice-prefeito com o brilhante amigo, hoje advogado e vereador Delosmar Mendonça. Então eu não fui candidato, elegi meu irmão Carlos Coutinho. Durval foi o único reeleito. Então nós temos essas duas características. O vereador Marcos Vinícius já está no seu, acredito eu, 5º mandato de vereador, se eu não estou enganado, um colega exemplar. 2 grandes nomes que estão colocados aí. Agora, como você colocou, a nossa bancada hoje está dividida. A bancada do prefeito está dividida, porque os 2 colegas são da bancada do prefeito e, portanto, alguns apoiam o candidato Marcos e outros apoiam o candidato Durval. Inclusive, eu apoio a candidatura do vereador Durval Ferreira. Agora, qual é a solução para este jogo de xadrez que está sendo hoje a eleição da mesa? Eu não vejo outra saída. Os 16 vereadores desta bancada. Existe uma coisa na política que muitos não usam, mas tem que ser usada nesse momento. Uma coisa chamada espírito público. Existe na política algumas vaidades, algumas projeções, digamos assim, de desconfianças entre colegas, sabe? Eu percebo isso. E neste momento, as vaidades, as desconfianças, elas têm que deixar de existir. O vereador Marcos Vinícius e o vereador Durval Ferreira, juntamente com nós 14 vereadores que compomos a bancada do prefeito, temos que nos sentar, temos que nos reunir e chegar a uma solução para a eleição da mesa. O senhor está invocando aí desprendimento. O desprendimento. Você disse tudo. Você com a sua sapiência jornalística, o desprendimento. Nós temos que ter neste momento o desprendimento necessário para chegarmos a uma conclusão. Sempre acreditei e vou morrer acreditando que dentro de um parlamento se vence, se constrói tudo quando se tem 2 coisas: respeito e se consegue através do diálogo o consenso. É isso que nós temos que buscar. Evidentemente que vai ser fácil? Não. Vai ser difícil? Também não. Alguém tem que ceder, né? Alguém vai ter que ceder. E neste momento, o que eu vou trabalhar e muito, principalmente porque eu acho que o jogo vai começar a partir de agora com a nossa diplomação, eu vou trabalhar muito para que os 16 vereadores da bancada do prefeito, da bancada de situação, se reúnam, sejam colocadas na mesa todas as propostas, todos os ideais, todos os planos, e que a gente possa ter esse desprendimento, ter esse espírito público, para encontrarmos uma solução para a eleição da mesa diretora da Câmara. Nesse xadrez aí, na sua opinião, Pedro, qual é o papel para esse entendimento do prefeito Luciano Cartacho? Entendo que o prefeito terá um papel decisivo porque ele é o líder maior de nossa bancada. Evidentemente que o prefeito, de forma equilibrada, ele vai buscar o consenso entre a bancada. Ele vai buscar que haja a solução dentro da própria bancada. Ele vai querer que, juntamente com ele, nós cheguemos a um acordo, nós cheguemos a uma proposta, não é? Eu também entendo, Heron, que nós demos um passo muito importante para essa eleição, que foi acabar com a reeleição. Então isso já é uma proposta que pode avançar muito. Já permite uma alternância e acordos, né? E chegar a um acordo, tá? Então nós temos ainda tempo bastante para, e olha que eu disse tempo bastante, nós temos 7 dias ainda para discutirmos entre a bancada de 16 vereadores que compõem a bancada de situação e definirmos o futuro da Câmara. Que fique uma coisa certa, aqui não há vencidos, não vai haver vencidos, vai haver vencedores, porque se os 16 vereadores eleitos entenderem que a população está fiscalizando, está atenta,
para que não haja aquele, como antigamente sempre existiu, traições, eleições feitas durante a madrugada, como eu participei de muitas e muitas vezes, de eleições onde as coisas eram decididas nas madrugadas. Este ano nós temos que dar um exemplo, e a população disse isso no dia 2 de outubro, para que possamos ter o despreendimento e chegar a um consenso sobre a mesa da Câmara de João Pessoa. O papel do prefeito Luciano, portanto, na minha concepção, será daquele de magistrado. Ele tem uma bancada de 16 vereadores e nós temos que encontrar uma solução. Entendam, todos os meus colegas, só não há uma solução para a morte, mas para tudo existe uma solução. Vereador Pedro Alberto Coutinho, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Mais TV, é o canal de vídeo do Portal Mais PB. Prazer recebê-lo aqui. Heron, eu sou quem te agradeço e quero aqui também aproveitar